Você se perdeu muito. Você só se encontrou horas depois. Porque eu entrei num transe, porque eu fui subindo, era uma montanha que estava escondida a montanha, não dava pra ver. Mas eu acho que ela fez a experiência bacana, porque você entra num templo, no Japão, você tem que se perder. Faz parte da experiência, você tem que se perder. Tá vendo? Mas foi o que eu senti. Eu senti assim, que era uma montanha que eu queria subir, que eu achava que minha mãe não queria subir. E eu simplesmente continuei indo, só que de repente não acabava mais. E aí quando eu fui ver, eu tava vendo Kyoto inteira de cima, era Kyoto, né? Grande Kyoto, Kyoto, sim. E aí foi isso, aí eu de repente já tinha subido. É porque era uma fila de tories, sabe o que é o tori? Sim. Eu acho que eu sei que templo é esse. Eu tenho um amigão meu que a irmã dele mora lá. E aí ele esteve lá há pouco tempo. Ele viu 1 milhão de fotos e vídeos de robôs, cara. Puta, ele filmou muito robô. E eu só assisti aqueles vídeos que eu sou muito amiga do cara. Mas ele filmou horas de um robô lá que acendia o olho, mexia, sei lá o quê. E tinha esse templo que é como se fosse um túnel, assim, laranja, né? É um túnel, muito doido. É um túnel, ao mesmo tempo que você tá subindo a montanha, você tá dentro de um túnel. E aí dá uma balançada na percepção, né? Maravilhoso. Você tem caminhos que a gente tem que fazer sozinha. Você encontrou alguma coisa aí. Nossa, mas essa era a minha reflexão, assim, um pouco. Mas o que foi muito complexo na prática, né? Porque na prática eu acho que eu não tinha nem o telefone, nem o endereço, não sabia voltar. Eu ia ficar, tipo, aleatório no Japão. Acho que não usava celular lá no Japão. Eu não usava. Corri esse risco de me perder no Japão, mas tranquilo. Mas tranquilo, os japoneses eles ajudam, então você ia conseguir, uma hora você ia conseguir. Mas tinha uma floresta, assim, alguma coisa fechada que você entrou e não... Não, era o Tori era tão perto um do outro que você não tinha bem uma noção do lado de fora. Depois, quando ia chegando lá em cima na montanha, e aí começou a abrir, né? Porque era um túnel fechado de Tori, né? E você subindo escada dentro do túnel. E de repente tu vai vendo que você tá subindo demais, tá ficando alto. E aí olha ali no buraquinho, porque tem a brecha entre os Tories, né? Aí você vai olhando no buraquinho e vai vendo que tá alto. E aí de repente abre e aí é um mirante. Só que eu não sabia de nada, não sabia o que vinha depois, quantos quilômetros tinha aquilo. E aí chegou no meio do caminho, tinha uma bifurcação e um mapa. E aí eu meio que perguntei pros turistas, e aí, o que eu faço? Aí me explicaram, tipo, você pode dar uma volta pra cima, continuar subindo, ou descer de volta. E aí, em inglês, eu falo bem inglês, né? Também não sou tão doida assim. Tem um detalhe importante, que tava lotado de gente, tinha muita gente lá. Muita gente. Era perto do Ano Novo, né? Era. Eu gosto da história dos velhinhos que foram expulsos do asilo porque estavam fazendo uma orgia, né? É o ápice da vida, na meta. Ser expulsa do asilo fazendo uma orgia. Não, eu tenho um amigo que é adepto do carnaval carioca, somente isso que posso revelar, e ele tá namorando um grupo. Ele tá namorando um grupo? Tipo, tinha um grupinho que se pegava do carnaval e tal, e aí na pandemia você só pode ver quem tá mais próximo, o mais próximo era o grupinho do bloco, e aí a galera tá namorando. É tipo um grupo. É uma suruba contínua que tá acontecendo a pandemia inteira. Tipo, 1 ano e pouco de namoro, sei lá. Pô, ele mandou bem, né, cara? Essa galera carioca, isolada. Eu que sou aqui de Niterói, já não tenho tanta sorte. Você fala, assim, os cariocas se botando em um grupo separado? Porque eu sou de Niterói, cara. Mas, não sei. Porra, não sei se tem tanta distinção assim. Só porque você... Não, Niterói é muito diferente. Niterói é muito diferente, cara.
Eu estudei, tipo, a minha segunda cidade, minha cidade do coração é Niterói, né? Porque eu fiz minha formação toda em Niterói, assim. Eu fiz a faculdade em Niterói, trabalhei em Niterói, conheço todo mundo, uma galera aí. E é muito diferente. O jeito, a forma de vestir, a forma como se conhece as pessoas, Sim. as palavras, né? A gordofobia. Os salgados. É tipo escrachado aqui, as pessoas são muito gordofóbicas. Mais do que no Rio? Pô, eu percebo muito mais. No Rio tem uma coisa, uma relação com o corpo, que é um corpo mais livre, mais dançante, que faz mais... O Rio é uma cidade do mundo, né? Niterói tá do lado. Sério? Você sente mais aí? Não, eu senti até que depois que eu comecei a estudar primeiro na EBA e depois que eu fui morar, eu senti que eu consegui desabrochar minha liberdade do meu corpo, né? Por estar em contato com um outro corpo, que é um corpo mais brincante mesmo, corpo de carnaval. Uhum. Eu ia de carnaval há poucos anos, por exemplo. Carnaval, assim, de bloco, né? Que é o carnaval que a gente frequenta. A Niterói em carnaval é pra quem quer ficar tranquilo. Se não quer carnaval, você vai pra Niterói, né? Aí, esculachando Niterói. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos. Não. Você quer ir num bloquinho, assim, com a família, dedinho pra cima, e todos os alunos que você já deu aula. Beleza. Eu ia falar isso agora. Os blocos que eu fui em Niterói estavam todos cheios de gente. Foram bem animados. O problema era justamente esse. Todos os meus ex-alunos lá. Aí é só professor. E eu nem dei muita aula na minha vida, escola. Tinha um monte de aluno. Mas isso é bacana, né? Encontrar com essa galera, assim. Mais ou menos. Tem um lado bom, tem um lado muito bom. Eu amo encontrar meus alunos. Tem um lado ruim que, né? Que eu acho que é o lado da figura pública. O aluno, ele não pode ver você fazendo certas coisas. Vai quebrar a sua imagem que você demorou tanto tempo pra construir. A questão é, eu nem ligo. Eu nem ligo pra minha imagem em relação aos alunos. Eu me importo com a minha imagem que os alunos têm quando eles forem passar isso pro colégio. Porque eu dava aula no colégio mais caro de Niterói, ou um dos colégios mais caros de Niterói. Porra, essa galera, todo mundo... todo mundo é humano, todo mundo faz tudo, só que ninguém pode dizer nada, todo mundo tem que fingir que não é humano. É isso. Ok. Eu meio ligava o foda-se pra isso, assim. Eu já fui chamada a atenção, assim, algumas vezes numa galera que estava na diretoria lá da faculdade que eu dava aula, porque, tá bom, é psicóloga, mas, pô, precisa se vestir desse jeito, assim, não podia ir com... Que jeito? Sei lá, eu ia com a camisa do Ramones dar aula. E aí o pessoal da diretoria, pô, por que tá se vestindo desse jeito, assim? Enfim. Pô, sério? Que merda. Eu trabalhei um tempo, não sei se vocês conhecem um CAPS que tem ali no Largo da Batalha. É um CAPS super antigo. Não sei. Eu fiz meu estágio lá e aí conheci umas figuras bem interessantes, assim. Tem uma das figuras que é super conhecida na luta antimanicomial e tal, que é um psiquiatra que tirou uma galera de manicômio, enfim. E todos os pacientes amam ele, né? Porque o cara tirou a galera do manicômio, enfim. E ele é super gentil, super gente boa. Ele ia trabalhar de chinelo. E na época, eu, estagiária de psicologia, queria também trabalhar de chinelo. E aí minha família me dava vários toques. Falava assim, pô, filha, vai com sapato, vai com tênis, pelo menos, né? Não vai de chinelo. Porque o cara, ele já é doutor, né? Você ainda é estagiária, assim. Quando você tiver algum reconhecimento, você vai de chinelo, vai que você for. E o cara, no carnaval... Porra, ele ia junto com todos os pacientes, vestido assim, tipo de diaba, sabe? Ele se vestia de diaba, maravilhosa, assim, botava aquele colã, os chifres e ia, entendeu? O médico da parada, o psiquiatra. Completamente maravilhoso, assim, de diaba. E eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Eu sou muito ruim com essa parada recente. Pra mim, aquele desenho do Bob, o Fantástico Mundo de Bob, pra mim ainda é novo. Eu sou meio sequela, assim.
Quantos anos você tem, bebê? Eu tenho 35. Caramba, eu tô bem. Mas eu tenho dificuldade, assim, com o novo, né? É meio que eu demoro para considerar a pessoa, assim, chegada. Enfim, tem exceções, mas aí o Fantástico Mundo de Bob, pra mim, ainda é novo, sabe? Chegou tarde pra mim. É um desenho novo, é da juventude. Eu já era velha quando tinha o Fantástico Mundo de Bob. Eu costumo achar uma coisa nova, até coisas que são velhas, quando eu lembro quando aquilo era novo. Por exemplo, o Fantástico Mundo de Bob, eu lembro, eu assistia, mas eu nunca lembro disso ser uma coisa nova na minha vida. Mas quando eu comecei a assistir, ele já existia há algum tempo. Agora, Bob Esponja, eu não assistia Bob Esponja, você assistia muito mais Bob Esponja. Eu lembro de ser novo. Então, pra mim, Bob Esponja é uma coisa assim, não tão velha assim, mas na verdade é super velho. Mas eu acho que rola uma idade limite, não rola, não? Olha só, por exemplo, se eu parar para pensar, provavelmente tudo que eu considero assim, antigo e sólido na minha vida é antes dos 5 anos de idade. Depois é tudo novo. Mas isso é relativo para cada um. Você tem que saber qual é a sua idade limite. Por exemplo, a partir dos 10 anos, para mim, tudo é novo. Tudo é novidade. Essa teoria. Eu acho que... Não sei, porque eu não penso muito nesses termos, não. Mas talvez, pra mim, tudo foi novo a partir dos 10. Eu comecei a ver algo e pensar, isso é novo, mais tarde do que você. Pois é. É porque você deve ser mais desapegado, você deve ser mais despojado, assim, a pessoa... Eu não sei. Eu acho que é um conceito complexo, porque ao mesmo tempo que quando você fala isso, eu penso, não sou não. Eu talvez seja mais do que você. E aí entramos no campo da complexidade. Eu sou ou não sou? Eu sou os dois, eu sou e não sou. De repente eu que sou mais complicada, mais broca mesmo, né? Depende, gente. Eu não acho que ninguém é uma coisa e a outra. A gente tem a qualidade da ambiguidade. Quando eu aprendi que eu podia ser uma coisa e o inverso dela oposto, tipo, quase ao mesmo tempo, ou na hora seguinte, tipo, eu sou a pessoa mais equilibrada que existe. E aí deu um surto 2 minutos depois, sacou? Porque a gente tem a qualidade da ambiguidade. A gente traz os paradoxos. Sim, é o pagode japonês. Pagode japonês. O pagode. Mas esse negócio de música é bom pra pensar isso também, né? Porque rolam tribos musicais, né? Sim. Quando eu era mais novo, eu não entendia isso. Eu tinha dificuldade para entender certas coisas. Por exemplo, eu devia estar na faculdade quando eu descobri o que era... Acertei. Eu devia estar na faculdade quando eu descobri o que era hermenêutica. E aí, quando eu pensei em hermenêutica, eu falei, cara, essa é a coisa mais estúpida e desnecessária que existe no mundo. Só que aí eu fui ficando mais velho e aquilo começou a fazer cada vez mais sentido. E eu pensei, nossa, eu achava que tudo era muito preciso e nada é preciso. É muito importante a gente saber reconhecer as coisas. É muito mais difícil do que eu, quando era jovem, pensava. Eu, quando era jovem, pensava, eu tô olhando uma coisa, tô vendo uma coisa, essa coisa que eu estou vendo. E a vida absolutamente não é assim que funciona. Você vê uma coisa, você acha que é uma coisa, mas aquilo ali é uma grande incógnita. Coisa, tudo. Né? Inclusive, um dos melhores textos que tem para pensar em hermenêutica é a coisa, né? Ou o que é uma coisa, né? Que bom que você fez esse né? Que você continuou sua reflexão, né? Porque eu trabalho com hermenêutica, eu sou da fenomenologia hermenêutica. Se você botasse um ponto final aí, ia ser complicado a minha pessoa agora, né? Porra, não sabia que você era da hermenêutica. Fiquei com medo de falar, porque eu vou falar besteira. Que bom que você repensou a hermenêutica na sua vida. Não, total. Eu lembro nitidamente de pensar isso, acho que foi no primeiro
período da faculdade que, em teoria literária, que é uma matéria muito, muito legal e que pega umas coisas que são meio de filosofia e até de psicologia. E eu achava que isso era meio bobo, mas eu fui ficando mais velho e tudo começou a fazer sentido. Acho que eu precisava de tempo. Quando eu era mais novo, eu acreditava muito nas coisas e com a idade eu fui começando a entender que a gente precisa criar o nosso próprio crivo. E eu vou explicar, eu tenho um exemplo muito bom disso, que é, eu entendi uma palavra e quem se autodenominava daquela palavra, eu acreditava piamente que ela seria aquilo. Um exemplo que eu lembro, assim, perfeitamente... Então, eu lembro de conversar com ele. Eu lembro de perguntar isso pra ele. Eu queria entender o que era profissional. Porque profissional, eu não tenho certeza, mas eu devo ter visto no videogame. Videogame, às vezes, tipo, FIFA, os níveis são iniciante, normal, profissional, que é tipo difícil, e lendário, que é super difícil. Então, a ideia que eu tinha do profissional era uma pessoa que sabia muito bem fazer uma coisa, que absolutamente não é uma ideia verdadeira, é uma grande falácia. E eu demorei para entender isso. Eu achava que se o cara fosse profissional, significava que ele sabia fazer aquilo, mas tem gente que trabalha a vida inteira com uma coisa e não sabe fazer a parada, ou detesta aquilo e tá cagando na sua cabeça o tempo inteiro. Então eu comecei eu acho que eu demorei, eu levei o tempo da maturidade. Eu levei o tempo da maturidade pra poder entender que as coisas não são como elas se apresentam. Eu lembro de perguntar também do... Qual o nome que a gente usa no carro? Do cinto de segurança. Eu perguntei do cinto de segurança pro meu pai porque eu falava, cara, isso aqui precisa segurar. Ele falou, isso aí segura tudo. Eu falei, pô, mas se você pegar uma serra elétrica, não vai cortar? Porque eu pensava, pô, segura tudo, a parada é impenetrável. Então eu levava tudo assim, um pouco Bob, Nossa, né? Vocês estavam viajando pra onde, né? Que você tá cogitando uma serra elétrica, cara. Eu era novo. Eu acho que as pessoas falam merda pra ele fica desiludido pra sempre. Qual é a outra coisa que eu falei? Que pâncreas só as mulheres. Caralho, é verdade, eu lembro disso. Ele fica chateado, hashtag chateado que alguém fala alguma coisa. Eu não fico chateado, mas algumas coisas específicas, o meu cérebro ele grava pra sempre. Então eu lembro a gente estar brincando na praia em Jaconé e eu não sei, estava tipo criando uma narrativa, uma coisa assim, meio que novelão. E aí eu falei, ai, meu pâncreas, aí você... Não, só mulheres têm pâncreas. E eu achei muitos anos que só mulheres tinham pâncreas. E aí quando o professor de biologia foi falar do pâncreas e falou, eu fiquei quietinho, sabe? Só, tipo, peraí, tem uma coisa errada. Não foi assim que eu aprendi. E entre uma coisa e outra foram anos, muitos anos. É que eu era assim, eu continuo, não, agora eu Agora você é menos, né? Você era 5 anos mais velha. Eu era 5 anos mais velha, mas eu atualmente sou mais jovem, assim, vida louca. Mas aí eu era detentora de toda a sabedoria do mundo, logo. Quantos anos você tinha, você lembra? Não lembro não. Eu tinha entre 5 e 12 anos, eu diria. Menos de 12. Porra. Entre 5 e 12 anos. Entre 7 e 10, talvez. Entre 7 e 10. Eu lembro de estar rolando na areia quando você falou isso. A gente era muito engraçado na praia. Cara, quando a gente era novo, a gente tinha uma... Não sei, porque eu gosto muito de praia até hoje. Mas quando eu tava na praia, quando eu era criança, eu era transportado para um outro planeta. Eu tava vivendo um mundo da imaginação. As drogas, todas elas, as recreativas, claro, a parada é você buscar aquela primeira onda. A primeira onda é a infância, então você tá sempre indo atrás daquele barato que você tinha sem ter motivo. Essa é a euforia original. Eu tô falando sério. Eu tô falando coisas que eu não devia estar falando, porque ela tá ali ouvindo e falando, pô, não é nada disso. Ele tem que estudar vários, ele tem que fazer doutorado em qual é o seu doutorado mesmo? Produção de subjetividade. Produção de subjetividade. Pô. Maneiro.
Por isso que você escreve romance, agora eu me liguei. Fiz a ligação. Cara, mas Romance, escrever romance é produzir subjetividade. Mas é muito louco isso, né? Assim, esse negócio de quando descobrem que você é psicóloga, as pessoas ficam neuróticas, né? Relaxa, eu não sou essa pessoa, assim, eu não sou psicóloga para sempre. Não tô te analisando, nada disso. Então, eu tenho essa imagem do psicólogo que, mesmo quando ele não tá analisando, ele tá analisando. Eu tenho um amigo que é psicanalista e, porra, ele é um cara que fica quieto às vezes, sabe? Tá conversando. Que tá analisando. Exato. Cara, ele fecha a cara assim, olha assim pra dentro dos seus olhos, vê a sua alma e eu falo, porra, aí fudeu tudo. Tá Fudeu. Você já sabe até qual é o momento da sua vida que ele tá adivinhando, olhando a sua expressão, né? Exatamente, eu sei até qual é a memória reprimida que eu nem lembro, ele tá vendo. É poderoso, é. Quando as pessoas acreditam nisso, alguma coisa acontece. Eu ouvindo os nossos podcasts, eu achei que você tem realmente um tom de psicóloga fazendo assim, ó. Pô, que merda, cara. Agora eu vou ficar bolada com isso. Não fica malado com Não isso. é bacana, isso não é bom. Não, tem que tirar esse pique. Eu posso fazer o mais clássico, eu posso falar assim, então fale mais sobre isso, né? Fala mais. Nossa. Essa daí é... Pô, mas apesar de eu fazer esse comentário, quem falava esse tipo de coisa era eu. Acho que você nunca chegou a falar nada desse gênero. Eu que às vezes falava, elabore. Ah, sim, você falou algumas vezes. Uma coisa eu elabore. Sim. Mas eu curti a edição, eu acho que foi engraçado. Você botou umas trilhas assim que deram uma ênfase assim engraçada quando. É porque, sabe o que eu acho? Eu acho que tem momentos que a gente fala umas paradas assim que ninguém tá entendendo porra nenhuma que a gente tá falando, a gente já tá no meio de uma elaboração e é muito, porra, é muito, sabe? E aí, é tipo isso que eu tô fazendo agora. Sei lá do que eu tô falando. E aí você vai e bota a trilha sonora perfeita, assim, tipo, se auto-zoando. Eu gostei disso. Ficou engraçado. Então, eu tenho... O que eu fiz? Isso me deu muito trabalho, na verdade. Eu baixei várias músicas que eu achei que eu podia usar na edição e criei uma biblioteca. Então fui só pegando as músicas dessa biblioteca. De vez em quando eu achava que eu podia botar outra coisa, eu buscava e baixava. Desculpa. Eu buscava e baixava, tipo, Quero Café. E eu achei que funcionou, só que depois de um tempo eu fiquei pensando, eu tô repetindo pouco. E depois de um tempo que eu comecei a repetir as músicas, eu pensei, talvez eu esteja repetindo muito. E aí eu tive a noção de que eu não tinha noção. Eu não sabia o que era muito, o que era pouco. Eu não sabia onde era o ponto central do equilíbrio. E aí eu fico falando essas coisas, mas eu não sei. Eu tenho muita dificuldade de ouvir algo que eu criei, tentar ter uma impressão neutra daquilo, como se eu estivesse vendo um filme que não foi eu que fiz. É muito difícil pra mim. Tem que esperar um tempo. Tem que esperar... Porra, tem que esperar muito tempo. Nossa, cara, você até me... Pô, fala mais aí, o que você tá sentindo? Como é que você tá com isso tudo? Como é que você tá conseguindo lidar com... Como é que você tá lidando com isso, cara? Sentir empatia, assim, pelo teu estado. Eu não saberia lidar com isso. Eu tenho seguido a vida muito na intuição, cara. A vida geral, assim. Inclusive a vida profissional, sabe? De escutar. Eu tenho escutado... A galera tá muito louca, né? Não à toa. E meio que você escutar as pessoas nesse momento é também estar vivendo esse momento e também não saber muito o que falar. E aí eu entrei muito numa onda de que eu preciso me sintonizar mais mesmo com o fogo, com a intuição, sabe? E eu tenho caminhado muito por aí, assim. Tenho trabalhado os meus processos mesmo de autoconhecimento, de intuição e tem me dado um suporte bom. É engraçado, eu tenho tendido? Qual é a palavra, gente? Eu não sei, o que você quer falar?
Entender qual participio de Eu tenho entender. entendido. Entendido, então falei certo. Ó, uma dica. Vocês não vão pensar nisso, porque pra vocês é uma coisa assim, completamente alienígena. Mas às vezes a gente começa a falar. O bom pro podcast, ó, é sempre que você travar, quando você for falar de novo, fala desde o início. Tipo, eu não sei o que, não sei o que, não sei lá. Em vez de eu fui na praia. Você vai. Eu fui na praia e não sei o que, não sei o que lá. Isso ajuda muito no corte. E eu digo isso porque eu faço essa merda o tempo inteiro. Então, o que me dá trabalho sou eu mesmo falando, porque eu fico repetindo as coisas, eu tenho uma dicção ruim e eu falo tudo picotado e demoro pra falar, fico muito tempo pensando. Eu tô até falando melhor agora porque eu tô pensando nisso, eu tô pensando no processo de edição e tô tentando facilitar meu trabalho futuro. Então eu já tô falando, tentando ter viu? Nossa, você acabou de se dar muito trabalho agora. Você está se dando trabalho. E eu tento, viu? Eu tenho que repetir. Aquariano. Eu tenho que repetir tudo. Então, eu tô tendo muito trabalho. E quando eu fico. Eu tenho que cortar muita coisa e me dá mais trabalho ainda. Eu comecei a falar isso, mas eu tava falando de outra coisa. É por isso que eu disse que é melhor live. Eu acho que live te dá finitude. Porque é aqui e agora. Aí você só fala o essencial. Eu sempre sinto que eu enrolo. E tem uma coisa assim que é foda, que você precisa falar aquilo, eu não falo. Porque eu acho que as coisas são muitas coisas. Daí eu fico falando para sempre e o fundamental eu não falo. É a sensação de rodar, sem saber exatamente para onde estava indo, ou como se já estivesse. Lá você tem que... Não, lá é uma riqueza de trombeta, né, cara? Não, mas tá maluco. Só que assim, trombeta é puxado. Trombeta você vai e não volta, não. Não, trombeta tem alguns indígenas brasileiros que eles dão trombeta como castigo. Trombeta é castigo de chai, de indígena. Pô, eu tenho uma professora de balé que ela se amarra num chazinho. E aí, uma vez, uma aluna levou pra ela: professora, você vai amar esse chazinho e tal. Pô. E a mulher foi tomar achando que era uma camomila, né? Puta merda. A mulher ficou alucinada. Ela falou assim: gente, eu fui descansar à noite, tomei o chazinho, olhando para minhas plantas. Daqui a pouco minhas plantas começaram a derreter. O mundo derreteu, afundou. Ela afundou. Ela disse que ela estava na cadeirinha no jardim, ela afundou na cadeirinha, foi para dentro da terra. Foi um negócio assim. Nunca mais. É um trabalho meio sombrio. Catrina. Meu nome é Catrina. Luca. Jarbas, meu pai. O meu pai. Pô, minhas roupas também, cara. Eu tenho muita roupa e eu só uso as mesmas. E minhas roupas vão criando os furos e vai saindo fio e eu continuo usando. Eu também, que gera um apego, assim, né? Essas roupas que a gente tem demais, assim, eu acho que são umas projeções da nossa vida que a gente também não dá conta nessa vida, né? Se eu emagrecer, se eu for numa formatura, são essas roupas. Sim. Gente, eu comecei a falar uma coisa e aí eu comecei a falar de outra, eu não terminei a primeira. Cara, mas ela também, antes de você começar a falar de uma coisa e falar de outra, ela tava falando sobre autoconhecimento, o processo dela de autoconhecimento, que tá gerando alguma coisa, isso aqui. Então, segue aí o fio. Não, mas eu não tenho mais esse fio. Qual é o fio? Autoconhecimento, fala, seu processo. Ah, lembrei que eu tava falando. Eu lembrei. Lembrei. Exato. Você falou do fogo e eu ia falar que eu tenho tendido ao fogo. Eu acho que eu tenho tendido ao fogo porque recentemente eu passei por um bloco da minha vida. Terminei.
Eu terminei e agora eu tô no momento seguinte, que é o momento seguinte aos Zen Budistas e Furiosos. Os Zen Budistas e Furiosos foi o que fechou isso. E agora eu tô no momento mais de fogo. Nos meus sonhos, que eu lembrei recentemente, em todos eles eu brigo com alguém ou discuto com alguém. Por exemplo, tem um deles que é assim, eu tô morando num lugar e eu vou dar aula, aí o sonho acontece na aula, e aí quando eu volto, tem um porteiro, e ele sempre pede minha identidade. E eu sou uma pessoa completamente desorganizada. Por exemplo, agora há pouco eu demorei um tempão pra achar um fone de ouvido. Aí quando eu voltei e já tava aqui. Mas eu demorei um tempo pra achar o fone de ouvido porque eu sou desorganizado. Então eu não sabia onde estava minha identidade. Minha identidade, que é a minha carteira de trabalho, porque eu nem tenho RG. Eu tenho que pedir uma segunda via. Que seria, no caso, sei lá, a quarta via, porque eu já perdi meu RG 20 vezes. Mas eu não conseguia achar, demorava pra achar. E a sensação que eu tenho é que no sonho eu saí e entrei nessa casa, nesse condomínio, várias vezes. E na última vez, que é o final do sonho, o cara já me conhecia, ele não precisava pedir minha identidade, ele já sabia quem eu era. Ele tava fazendo ali aquilo desnecessariamente. Ele pediu, eu procurei e eu não achei. E aí ele fez algum comentário sarcástico. Eu falei, porra, sai de sacanagem, né? Você olha a minha cara todo dia, que eu entro e saio daqui, e você não sabe quem eu sou, precisa mesmo mostrar? E aí eu fiquei tão exaltado que eu acordei. Foi, você lembrou, né? E eu lembrei. E esse eu nem anotei. Tem um outro que eu anotei, que é o que eu quero falar. Esse eu nem anotei. Porque eu não consigo imaginar eu fazendo isso acordado. Eu falando, porra, porteiro, sabe? Jamais. E essas pessoas desconhecidas aí que você disse que nunca sonha com gente que você não conhece, você tá sonhando com um monte de gente aí que você não conhece. Total, e esse sonho faz parte disso. Por exemplo, eu tenho uma imagem muito clara desse porteiro, mas eu não lembro de nunca ter visto esse cara na minha vida. Mas como é que é isso? Você sempre sonha com pessoas conhecidas? É complicado. Eu tenho umas pessoas assim que eu conheço, mas que eu conheço só no sonho. Mas eu conheço essas pessoas, eu sei quem são, mas eu sei na minha outra vida, lá no sonho, eu sei quem são. O garoto do portal, né? Sim, o garoto do portal. Se você não ouviu a primeira temporada, ouça a primeira temporada do Infinito Cast, é muito boa. Tem um garoto do portal. Não sei, o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes eu sei quem é aquela pessoa. Por exemplo, eu olho e falo, é um ex-aluno meu. Mas eu olho pra cara dele e não tem nada, não tem nada definido. Eu só sei que é um ex-aluno, mas eu não sei quem é. Por exemplo, nesse sonho do que eu discuti com o porteiro, eu dou aula. E dando aula, tem uma outra professora lá que nunca vi na minha vida. Mas eu sabia que ela era professora, mas eu nunca vi na vida. E eu tinha uma imagem clara dessa pessoa. Não sei se faz sentido. Às vezes não faz sentido. Às vezes é uma coisa que só faz sentido pra mim. Eu acho que isso ser uma coisa nova pra você já é bacana. Sempre que a gente tem uma mudança significativa nos sonhos, é algo potente. Pro bem e pro mal, não interessa. É algo potente. Um pouco antes da pandemia começar, eu comecei a ter uns sonhos que eu não entendi o que estava acontecendo comigo, mas todos os dias eu sonhava que eu estava numa festa, uma festa maravilhosa, com meus amigos, assim, meus amigões, sabe? Todos os meus amigões estavam lá. A gente dançava, bebia a noite inteira, falava. Era um festão, assim. E aí a pandemia estourou. Aí eu entendi o que eu estava sonhando, sabe? Porque é isso, assim, todos os dias agora o que eu mais quero é poder reencontrar essas pessoas. Mas eu comecei a sonhar sem ter noção do que ia acontecer. Mas você acha que foi premonitório? Eu tô sonhando com isso porque daqui a pouco vai vir uma calamidade e isso não vai se tornar possível. É uma forma de premonição. Você estava sonhando com relação ao futuro. Então, eu penso muito na nossa existência em muitas dimensões, né? Dimensões paralelas. E eu acredito que às vezes a gente tem mais lucidez sobre isso. Outras vezes menos. E aí, quando acontece um negócio desse sonho, que é bem significativo, que eu vou entender quando a pandemia se instaura, eu percebo que eu estava mais lúcida. Eu realmente tive acesso ali a alguma coisa que estava acontecendo em muitas dimensões. E eu lembrei disso, né?
Eu tenho, olha só, eu tenho, tenho um amigo meu, que é um amigo desde a época da faculdade, que eu tenho uma coisa muito louca, assim, tem umas pessoas, assim, que a gente tem uma facilidade sei lá, de conexão, né? Esse meu amigo, às vezes estão acontecendo umas coisas na vida dele que a gente não tá conversando, eu não sei o que tá se passando na vida dele. Daí eu sonho com ele, e eu sei que não é um sonho, assim, em estrito senso, né? Tem algo ali de uma dimensão que eu vou ao encontro. E aí eu vejo exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, uma vez eu sonhei que a gente... Como é que foi o sonho do mapa? Porra, eu sonhei alguma coisa assim que eu encontrava com ele, falava de mapas e de viagens, de um lugar que ele precisava ir, a gente conversava sobre geografia, não sei o quê. Aí no dia seguinte eu falei com ele falou, caralho, é sério isso? Tipo, exatamente isso que eu tô pensando, e eu ontem dormi em cima de um mapa. Eu abri o mapa e eu dormi em cima do mapa. E eu sonhei, encontrei com ele lá e tudo, enfim. Então, assim, essa interdimensionalidade às vezes é acessada. Quer dizer, eu acho que sempre é acessada, mas às vezes a gente lembra. A maioria das vezes não, mas às vezes a gente lembra, né? Então, várias culturas indígenas brasileiras acreditam que a gente vive em diversos planos ao mesmo tempo, né? E utilizam estados meditativos para alcançar esses outros planos. Eles têm consciência que eles estão buscando ir nesses outros planos, e eles vivem paralelamente a vida nos outros planos também. E alguns com a ayahuasca, numa parte do Brasil, que é mais para a Amazônia, né? Mas tem uma parte do Brasil também que é a mesma consciência, sabe, dos planos, só que sem precisar de psicodélico nenhum. Uhum. E aí, cara, o que eu sinto que depois que eu comecei a tomar ayahuasca é que eu tenho uma consciência no sonho e buscando, né, estar atenta aos meus sonhos. Muitas coisas vêm antes. E aí é isso, a minha relação com o tempo não acho que é linear, sabe? Eu acho que tá tudo muito misturado, então no sonho a gente vai num sem tempo mesmo, sabe? Sim. Cara, que você tá falando. Essa quebra, né? Mas é muito difícil de fazer, né? Porque a gente cresce escutando uma noção de tempo, e é difícil quebrar essa noção de tempo, né? Mas a partir dessas experiências, eu acho que a coisa flui, assim. Conforme você vai tendo essas experiências, você vai compreendendo de um outro ângulo, né? Cara, sabe o que já aconteceu comigo? Eu tive um sonho onde eu ia numa casa meio fantasmagórica, e aí eu encontrava um amigo e a gente ficava andando por essa casa. E aí, beleza, passou um tempo, fui convidada. Vamos numa festa ali, Solar dos Abacaxis, é uma casa na Gávea. Quer dizer, não é Gávea, é Cosme Velho. E aí, chegou lá, caralho, já estive aqui nessa casa. Assim, eu lembrei muito nitidamente, o sonho foi tipo um dia antes, não foi muito tempo antes, eu já tinha... Cara, eu sonhei com essa casa, tô indo numa casa, e chegou lá, quem saltita assim de trás do lugar? Meu amigo. Caraca, e um amigo que eu não via há muito tempo, sabe? E eu tive contato no sonho com toda a minha vivência da festa. Eu passei a festa, era uma festa de arte contemporânea, sabe? Uhum. Era a festa que rolou a interferência dos passarinhos, tinha um muro, daí você entrava no buraco dentro do muro e rolava os passarinhos cantando dentro do muro até você chegar no... Uau! Foi essa festa? Uau! Não era essa festa. Não, então, Não. Esse lugar, mas você conhece lá no Solar? Conheço. E esse lugar é muito mágico mesmo, sabe? É uma casa que ela tem um trabalho espiritual de assentamento dela como um terreiro. E aí eu fui ficar sabendo disso depois, né? Aí eu fui perguntar pro produtor da festa, que eu conhecia ele, e mandei mensagem pra ele. Cara, aconteceu isso. Aí ele explicou.
Eles fazem todo um preparo da casa como terreiro espiritual, então é uma casa meio mística, mágica mesmo, é uma casa muito... Tem uma história muito doida também, que é perto dali do viaduto, daquele túnel que leva ali de ai meu Deus, Botafogo pro Maitá. Rebouças. E aí caiu um pedaço dessa obra, caiu um pedaço gigante do viaduto em cima dessa casa. Então lá em cima tem um pedaço do viaduto, assim. E enfim. E aí aconteceu isso e a gente tá acontecendo agora na nossa família que a gente tem uma casa em Pendotiba, a inquilina vai embora, né? E a casa de Pendotiba é a casa que eu mais sonhei na vida, assim. Então vai pra lá, ué. Minha vida toda. Vai lá. E aí eu tô... Essa coisa dos sonhos com casas, né? Mas você sabe que Lumiar tem Lumiar e Lumiar, né? Assim, por exemplo, tem uma figura em Lumiar que é o eremita de Lumiar. Que é um camarada que vive assim no topo do topo, o cara não desce. O cara, ele vive... A primeira história que me chegou é que o cara vive numa casa no meio do mato, com umas cachoeiras incríveis, com os cristais, não sei o quê, com um barbão, assim. Aí eu fui construindo a história. E aí me falaram assim, não, e aí uma mulher eremita, o povo gosta, né, do mito da criação, né? E aí uma mulher eremita se juntou a ele é o eremita e a eremita. Que porra é essa? Adão e Eva, né? Enfim. E daí eu fui descobrir depois que essa mulher eremita não existe, né? Que meio que assim, às vezes acontecem algumas relações sexuais, né? Que bom na vida da pessoa, né? Porque ele captura as pessoas lá, as pessoas se encontram, mas as pessoas sobem e depois descem, vão embora. Tipo, tchau, fica aí na sua vida. E não existe uma mulher eremita. O cara vive realmente sozinho. E ele tem um macaco. Mas ele não desce. Ele vive lá em cima, naquele topo. Esse é o eremita de Lumiar. É o eremita. O lugar que eu fico lá em Lumiar é uma casa que não é no centro. Não que eu não goste do centro, eu gosto. Mas eu gosto também de estar afastada. Então, assim, eu sou eremita, mas não tanto. Eu não vivo com macaco sozinha lá, entendeu? Então, eu nem tava mais morando aqui, cara. Eu tava morando no Porto. Eu tinha uma perspectiva de ficar lá no Porto. Eu ia ficar lá pra sempre, sei lá. E eu voltei porque essa loucura toda da vida. Tipo assim, primeiro eu fiquei sabendo que eu ia lançar um livro aqui, que eu não sabia. Eu fui selecionada, eu falei, vou ter que lançar o livro aqui, eu vou ter que pelo menos vir pro Rio e voltar. Uhum. Mas enfim, eu falei, eu vou fazer pelo menos um bate-volta, eu tenho que fazer. Só que com essa loucura que tá instaurada no mundo, eu vim. E cara, sorte que eu vim. Porque assim, o Porto depois ficou uma merda, tipo, tava infectados pra todos os lados, assim. E eu tenho um sobrinho, assim, aqui, que é muito pequenininho, ele tá com 2 anos agora, eu fico morrendo de saudade dele também, eu ficar esse tempo todo sem vê-lo. Enfim. Aí eu vim, no último voo. O último voo da TAP eu vim. Dei uma sorte do cacete. Depois foi voo, assim, de 11 mil reais, só pra chegar no Brasil. Caralho. Só ida. Caramba. Eu vim, eu ia ficar lá isolada, trancada em casa, sozinha, na merda. Como que você tá aqui? Na merda junto com a gente! Uhul! Mas aí, tipo assim, agora eu não tô podendo fazer muitos planos, né? Ninguém tá. Então, assim, meu plano é o seguinte. Eu falei, eu vou investir num Apocalipse móvel. Eu quero um carro para poder fazer pequenas viagens. Tipo assim, vou pra Serra da Beleza, alugo um negócio lá, fico lá com máscara, gel. Vou refazer meu curso de primeiros socorros, que eu já fiz, mas eu vou refazer. Se der merda, né? Walking Dead. Eu quero fazer isso. Já até fechei o carro que eu vou comprar com uma amiga minha que tá repassando. Até já pedi para um amigo meu dar o curso de primeiros socorros pra gente, né? Porque a gente faz ritual com ayahuasca. Então precisa ter primeiros socorros, todo mundo. Então eu pedi já e ele não fez. Sim. Então pra fazer isso em algum momento. Então, isso é fundamental.
Mas aí você vai... Eu voltei. Eu tava na minha casa no Porto. Mas Aí aí eu voltei. Mas aí o carro é pra fugir se der merda ou apocalipse? É tipo... Não, o carro é para eu poder ter o mínimo de vida possível, Vai né? ficar indo e voltando. Eu também quero ficar indo e voltando. É. Porque aí, assim, eu tenho uma casa lá em Lumiar. E aí eu fico lá 1 mês, 2 meses, depois venho pra cá, fico um tempo. Porque, enfim, a gente tem que pensar na vida possível, né? Agora é impossível voltar para Portugal agora. É impossível. Eu voltar, primeiro pagar uma grana, né, fodida para ir para lá e para ficar lá trancada, né? E, sei lá, cara, é foda. Eu tô fazendo planos, assim, impossíveis agora e, tipo, pós-apocalipse eu tô botando coisas assim. Eu quero ir pro Egito. Eu quero conhecer o Egito, sabe? Então eu boto lá e tal. Mas por enquanto é só o apocalipse móvel. Vou pegar meu carrinho e, porra, vou partir para rolês possíveis. Pô, tô estudando para poder fazer umas pequenas obras, né? Tô super querendo investir na área mecânica da vida. Fazer obra. Pô, admiro e endosso sua vontade. Acho que você realmente tem que ir atrás disso. Acho que é o futuro, assim, amanhã, o futuro próximo. Eu sou muito ruim nisso, cara. Por isso que eu tô pensando nisso. Eu sou muito ruim nesse rolê de consertar coisas, de peças. Eu não curto muito isso. Pô, mas... Eu também não tenho paciência. Depende do que vocês estão falando, porque existem muitas camadas. Eu diria que se você tem as ferramentas, hoje em dia existe uma coisa chamada YouTube, que, porra, só precisa olhar o vídeo. Caraca, eu fiz uma merda no meu cabelo baseado em várias verdades capilares. Pô, mas aí já é mais complexo. Patrícia ficou assim, brigando sério comigo, falando: você passou óleo de coco por quê? Porque você viu no YouTube, né? Você misturou pra fazer descoloração a máscara porque você viu no YouTube, né? Patrícia, sua cabeleireira, que as pessoas que estão vendo não sabem. Patrícia Medeiros, minha hairstylist e tia. Faz loucuras no meu cabelo. Ah, mas é o risco, né? A vida é um risco. Porra, porque tem coisa e coisa, né? Existe a parada de você ver como é que troca um parafuso. Troca um parafuso, gente. Como é que... Troca um parafuso. Como é que você troca o botão da descarga que quebrou? Existe... Isso é uma coisa. Agora, pintar o cabelo, fazer uma tatuagem, cara, esse é outro campo. E que eu não recomendo o YouTube pra isso, não. Mas eu tenho visto o YouTube pra fazer alguma coisa no cabelo também, viu? Mas aí você tem que ver uma porrada de coisa e ir na fé também. Ir na fé. Agora, trocar parafuso, ninguém troca parafuso, cara. Que você tá querendo trocar parafuso? Mas olha só, o rolê da obra é o seguinte, também não é grandes obras não, tá? Porque esses dias eu acompanhei, vocês devem ter visto também, que o Rodrigo Hilbert fez lá a capela. O cara pediu a mulher em casamento e ele fez uma capela, mano. E eu tava super animada, porque eu tava com um projeto de fazer uma... Olha isso, o nome. Lareira externa. Parece um negócio foda, né? Mas não é porra nenhuma foda. É um bloco de cimento que você faz e você bota em cima um tacho de pastel pra botar a lenha e tacar fogo. É uma lareira externa. Eu já tava me sentindo. Eu falei assim, não, vou pra Lumiar fazer uma lareira externa. Você... Sabe, a pedreira. Pô, já tava me sentindo assim, a pedreira. Aí o cara faz uma capela e me quebra, né? Porque, cara, mas não diminua o seu ímpeto e a sua vontade de fazer essa obra incrível que é uma lareira externa. A sua conquista. Porra, uma conquista. Pra você, o que vale mais pra você, dentro da sua vida, da vida que você vai viver e iluminar? Uma lareira externa ou uma capela? Pô, uma lareira externa, cara. Negócio assim, potente. Vou investir na lareira externa e nas luzes. Eu te falei, né, que eu sou meio a maluca das luzes, né? Eu me amarro em comprar luzes. Essa festa que eu faço lá na Lapa, eu sou responsável pelas luzes também, né?
Adoro ir pra loja comprar luzes bizarras. Aí eu encomendei uma luz, que é uma luz de uma galera que entra numa onda da luz do pôr do sol. Você projeta o pôr do sol. Só que eu fiquei na maior dúvida se eu comprava o pôr do sol ou... Tinham duas opções, o pôr do sol ou o arco-íris, que é uma paisagem mágica. Eu falei, porra, eu quero os dois. O pôr do sol, que eu não sou rica, né? Eu acabei levando a paisagem mágica, porque se tiver mágico no negócio eu não resisto. Mas eu já comprei. Mas é tipo um arco assim na parede? Não sei se é um arco. Então, o pôr do sol tem várias fotos. E o arco-íris não tem muita foto. Mas o pôr do sol é um sol mesmo. Você projeta e fica um sol como se fosse um crepúsculo. E o arco-íris é uma parada que eu acho que tem um pedacinho de arco-íris, mas tem uma onda de uma esfera azul e tal. Sei lá, quando chegar eu falo pra vocês. Mas eu acabei comprando o arco-íris, cara. Eu não resisti. O arco-íris mágico. O quê? Não, eu quero falar que isso é muito doido. Porque sol é um sol mesmo. Sol é um sol O mesmo. sol é um sol mesmo. Pô, agora eu fiquei curiosa. Já imaginei aquele solzinho. Ah, O sol mesmo. o sol mesmo é uma criancinha, um bebê. Uma vez eu comprei, a gente foi fazer uma edição da festa, e cada edição da festa eu compro luzes novas e decoração nova, enfim. E é um dia de alegria, assim, pensar no que vai ser a loucura psicodélica da decoração. E daí eu fui pro Saara, né, lógico. Porra, cara, será que o Saara ainda vai existir depois do Apocalipse? Tomara que sim, né? Tá existindo ainda. Juro. Eu comprei um LED azul. Vocês já viram um LED azul? Que é um LED azul assim, que você só vê uma vez na vida, não tem como. Você vê e fica cego. Não é possível ver mais de uma vez. Bem, não tenho memória e enxergo bem, então não deve ter visto. Maneiro. Pô, cara, eu fiz eu grampeei na parede, eu queria fazer uma baleia na parede de LED azul. Aí fiz a baleia, fiquei felizona e tal. Quando acabou, eu liguei aquela merda, fiquei cega. Falei, gente, tira essa bosta daqui, porque as pessoas vão estar dançando, bebendo felizes, assim, né? Tipo, como é que é aquela gíria maravilhosa? Paquera rolando solta. Caralho, aquela gíria antiga. Aí você... Pois é, paquera rola solta. E aí você olha aquele azul, você nunca mais vê nada, assim. Eu arranquei aquele negócio. Mas foi a única experiência ruim com luzes. Eu fiquei curiosíssimo com essa luz. Porra, eu nem vou te mostrar, porque eu realmente joguei fora. Cega, é um troço que cega. Jogou fora. Eu não sei me despedir de ouvintes, o que eu tenho que falar. É despedida? Eu não tenho como ajudar, não sei o que falar para as pessoas. Abraço. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô, a pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria onde? Combinamos por fim de nos encontrar na esquina das nossas ruas, que não se cruzam. Enfim, todos os poemas da Ana Martins Marques são fantásticos, porque ela é uma escritora incrível.